Então vamos lá. E aí, pessoal, saudade enorme de vocês, né? Esse momento de confinamento. Espero que vocês todos estejam de fato isolados, buscando sair o menos possível, buscando não se reunir em grupos e tomar todos os cuidados necessários, tá? Mas de antemão, digo a vocês que realmente faz falta as nossas aulas e faz muita falta a própria relação pessoal, né? O contato com as pessoas. Provavelmente vocês devem estar ficando loucos, igual como eu tô, né? Tem hora que eu tenho vontade, né, de ter contato com pessoas, de sair de casa, mas vamos evitar para poder minimizar essa crise, né? E minimizar a pandemia, né? E importante lembrar que vocês, né, que são adolescentes, podem não ser o grupo de risco, mas são o grupo que mais transmite, né, pelo contato, pela forma de vivência. Para as pessoas do grupo de risco, são seus avós e pais. Então tomem cuidado, vocês são responsáveis por si mesmos e pelos outros. Tô com saudade sim, viu, Paleva? Deixa de drama. Então vamos lá. Vamos começar a nossa live, né? O tema é o Brasil na Grande Guerra, crise e pandemia da gripe espanhola. Durante a nossa live vou tentar responder algumas perguntas que foram feitas no grupo de estudo, tá? Eu acredito que todas elas eu vou conseguir responder. A questão é só lembrar. Se vocês virem que eu esqueci alguma, vocês reforçam no chat da gente. E com isso a gente vai avançando, né, nesse tema. Para esse tema específico, eu escolhi textos de uma revista que eu gosto muito de história, que eu sempre indico para os meus estudantes, só que infelizmente essa revista ela hoje não existe mais na versão online, porque ela é a revista de história da Biblioteca Nacional. Deixa eu aproximar mais para vocês verem. Essa revista, ela parou de ser publicada por falta de assinatura, mas principalmente por financiamento governamental. E aí o que acontece? Hoje ela até o site dela meio que saiu do ar, só que eu encontrei um mecanismo para achar esses textos, que é através do Web Machine, que foi os links que eu coloquei para vocês. Então, assim, os textos que a gente vai retirar são textos feitos por historiadores e pesquisadores da universidade, mas feitos por uma revista que tinha como objetivo o público-alvo, que era a sociedade, não só os acadêmicos, não só o povo da universidade, tá certo? Então, boa parte dos textos são retirados dessa revista. 2 textos foram escolhidos fora da revista. Um da Fiocruz, porque é uma referência na área de saúde, e o outro do arquivo do Senado, que foi uma reportagem que eu achei interessante sobre a gripe espanhola, tá certo? Então, os textos eles vão estar voltados para vocês, por isso que talvez sejam mais interessantes de ler até do que os de livro didático que vocês já estão cansados de ler, tá bom? Então, vamos lá. Lembrar que essa live ela faz parte de um projeto que a gente tem desde o ano passado, que é o Humano Demasiado Humano, um projeto que tem como objetivo dar o preparo, trabalhar temas para o Enem, só que desse ano a gente vai unir esse projeto com um projeto voltado para a Olimpíada de História. Então a gente vai focar em temas de História do Brasil e vai tentar trabalhar temas antecipando um pouco a Olimpíada de História, que foi cancelada para o segundo semestre devido à pandemia da gripe espanhola. No que diz respeito ao Brasil na Grande Guerra, eu achei necessário retomar um ponto muito importante, que é trazer o contexto da Grande Guerra ou da Primeira Guerra Mundial antes de tratar especificamente do Brasil e da gripe espanhola e como ela atinge o Brasil. Então a gente vai unir as duas coisas, né? O Enem com a Olimpíada de História. Então vamos lá. Sobre guerras, embora muitos de vocês queiram muito aprender guerra porque são bombardeados por filmes de guerra, eu acho que guerra, elas não são os temas mais importantes, não é que mais importantes, na verdade não são os temas da forma como vocês gostariam de aprender no ensino médio. Por quê?
a gente não vai conseguir dar conta, por exemplo, das movimentações, das tropas, dos tipos de armamento e vários outros aspectos da guerra que normalmente em filmes são tratados com muito mais emoção. Para história do ensino médio, a guerra ela normalmente ela é pautada de 3 pontos. Como ela começou, a sua origem, que é muito importante. Quais características daquela guerra marcam ela como única dentro da história para ser destacada? Vamos levar em consideração que, infelizmente, a história da humanidade é feita de muitos conflitos, e como é feito de muitos conflitos, tem que se escolher alguns para serem trabalhados, então são essas características que acabam marcando alguns deles. E, de certo modo, qual o desfecho, quais as consequências dessa guerra para a humanidade, né, quando ela termina, o que é que ela gerou para a humanidade. Né? Então, no caso da Primeira Guerra Mundial, ao meu ver, um dos pontos principais é a formação, como ela surgiu. Por que isso? Porque a Primeira Guerra Mundial ela é basicamente uma explosão de um contexto extremamente complicado que vivia o mundo, mas principalmente que vivia a Europa. Esse contexto está inserido dentro das revoluções industriais, primeira e segunda revolução industrial, certo? Que a gente já, quem é terceiro ano, a gente já discutiu um pouco sobre isso. Os contextos dos nacionalismos que vão surgir no século XIX, a construção de uma identidade nacional, o sentimento de nacionalidade, o ufanismo, esse nacionalismo exagerado que faz acreditar que você vive no melhor país do mundo, que a sua nação é a melhor do mundo, que o seu povo é o melhor do mundo, então que tem que superar os demais. O imperialismo, que é justamente a corrida por territórios e por domínios, né, em outras fronteiras, no estrangeiro. A Europa vai se lançar justamente lá para a África, para a Ásia, os Estados Unidos na América, faz parte também desse contexto. Então, a formação da Primeira Guerra Mundial ela é muito importante porque ela é, de fato, uma guerra que estava prestes a acontecer por causa desse barril de pólvora que eu coloquei aí nesse mapazinho mental que eu fiz para vocês, tá? Então, vamos lá. Nesse contexto, destaquei aí o imperialismo. O imperialismo influencia a Primeira Guerra Mundial porque nós temos as disputas por colônias, porque nós temos as disputas por fornecedores de matéria-prima e as disputas por novos mercados. Com isso, o imperialismo está ligado à Revolução Industrial, que faz justamente crescer essa disputa por fornecedores de matéria-prima e por novos mercados, e também que impulsiona a indústria bélica. A indústria química, que vai ser usada também como indústria bélica, e a indústria bélica em si, que vai produzir uma série de armas que vão ser compradas, que vão fazer parte da formação dos exércitos nacionais, que vão se tornar cada vez mais fortes, que vão fazer parte de uma série de produtos dessa industrialização com novas tecnologias. Nesse contexto, no final do século XIX, vão se formar as primeiras políticas de aliança. Né? Inicialmente, a Alemanha e a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, vão se unir para tentar se blindar contra a França, no caso da Alemanha, e a Áustria-Hungria contra a Rússia. Depois a Itália vai fazer parte, formando a Tríplice Aliança, aí, formando esse grupo. A gente sabe que durante a Primeira Guerra Mundial outras pessoas vão se aliar à Alemanha, à Áustria-Hungria, principalmente o Império Turco. E a Itália a gente sabe já que vai trair nessa aliança e vai ficar do lado da Tríplice Entente, do lado do Reino Unido e da França. Como reação a essa aliança feita principalmente entre a Alemanha e a Áustria-Hungria, a França e o Reino Unido eles vão fazer uma aliança também uma aliança militar, uma aliança de apoio em decisões não só diplomáticas, mas também decisões militares. E depois a Rússia participará dessa aliança, principalmente por seus interesses na região que é a região dos Balcãs, a região eslava que estava em disputa com a Áustria-Hungria. E aí é onde entra os nacionalismos. Os nacionalismos eles estavam exagerados, eles estavam exaltados desde o final do século XIX. Vamos lembrar que desde o final do século XIX nós temos diversas guerras, conflitos na Europa que vão ser produtores de nacionalidade. A unificação alemã é feita através dos conflitos entre a Alemanha, principalmente a Alemanha e a França, teve contra outros países também,
mas principalmente a Alemanha e a França, a Itália com a Áustria e assim por diante. Então, essas rivalidades elas vão estar exageradas no final do século XIX e vai crescer esse sentimento que o povo precisa provar que é superior, precisa provar que é melhor. Dentre essas nacionalidades vai se destacar justamente uma que é o pan-eslavismo ou que está junto do nacionalismo sérvio e faz parte da questão dos Balcãs. Os Balcãs é uma região que está em disputa. É dominado pelo Império Austro-Húngaro, mas o povo que vive nos Balcãs são principalmente eslavos, que é a mesma nacionalidade de boa parte do povo russo. Nesse momento, a Rússia vai lançar o sentimento ou nacionalismo pan-eslavista, tá? Então, essa região que se dedica, que é a região dos Balcãs, ela vai estar numa série de disputas entre o Império Austro-Húngaro, que domina esses povos eslavos, e a Rússia, que quer formar essa nacionalidade pan-eslavista, em união de todos os povos eslavos, pela independência de todos os povos eslavos. E aí surge o nacionalismo sérvio e outros nacionalismos eslavistas que querem se livrar do domínio austro-húngaro naquela região. É nesse contexto que vai ocorrer um atentado contra o príncipe austro-húngaro, o arquiduque Francisco Fernando. Numa visita que ele faz na Bósnia-Herzegovina, ele vai ser assassinado por um grupo sérvio chamado Mão Negra, por um ativista desse grupo sérvio, o Gavrilo Príncipe, desculpe travar a língua. E esse assassinato, ele é o estopim da guerra. Ele vai acender esse barril de pólvora que já estava montado. Ele vai acender essa situação, essa bomba que já estava montada. Por que ele vai acender isso? É simples. Quando o assassinato ocorre, o Império Austro-Húngaro vai exigir que o grupo e todos os participantes do grupo Mão Negra fossem julgados por uma justiça austro-húngara. E a Sérvia vai defender que esse grupo, por ser sérvio, vai ter que ser julgado por uma justiça sérvia. Isso vai gerar uma animosidade entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, que vai ameaçar invadir a Sérvia. Ao fazer isso, a Rússia vai entrar em defesa à Sérvia. Por quê? Porque a Rússia já tinha, devido ao movimento pan-eslavista, uma aliança com a Sérvia. Então, ela vai entrar em defesa, nesse caso, do movimento e da justiça feita, não em defesa do movimento, mas que a justiça deveria ser feita pelo povo, pela justiça sérvia. Ao fazer isso, a Alemanha vai entrar em defesa da Áustria-Hungria, dizendo que se a Rússia se meter no conflito entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, a Alemanha deveria se meter para fazer a defesa da Áustria-Hungria, sua aliada. E com isso, acaba que vai trazer os aliados da Rússia também para o conflito, que são a França e o Reino Unido. Então o conflito ele é iniciado não por causa do assassinato, porém o assassinato foi usado como pretexto para o conflito. Já existia todo esse contexto, já existia um sentimento de que o conflito vai ocorrer, porém o assassinato do príncipe foi um evento diplomático internacional que vai dar essa possibilidade. Acho que isso aí deve ter ficado claro para vocês a partir da leitura do texto. E aí a gente vai para um outro aspecto desse conflito. Quando eu falo para vocês que esse conflito é esperado, é muito estranho pensar que uma guerra foi tão esperada assim, mas foi. A Primeira Guerra Mundial talvez tenha sido a guerra, não tem como medir isso, porque não tinha como, naquele momento tinha como medir tudo isso, mas talvez tenha sido o conflito mais esperado, né, da história da humanidade. Porque havia esse sentimento de nacionalismo, de ufanismo, onde o povo queria provar seu valor. Eu gosto sempre de fazer referência a um texto que o Eric Hobsbawm usa, umas citações que o Eric Hobsbawm usa, pegando várias pessoas da Inglaterra naquele momento, que vai desde socialistas a jovens, e todos eles estavam animados com a guerra.
né? Alguns deles dizendo que a guerra é o único lugar onde o homem pode melhorar, outros dizendo que a guerra era o momento onde o povo poderia mostrar que era superior, no caso era um jovem francês que falava isso. Então havia esse sentimento. A foto que eu trouxe para vocês, eu acho que ela é mais que clara desse sentimento. Você tem aí o dia que foi anunciado que a França entraria nesse conflito, e você vê que as pessoas estão comemorando a entrada da França no conflito e um oficial está sendo levantado em comemoração a esse conflito. Então, havia esse sentimento muito grande de finalmente vamos provar nosso valor, que finalmente vamos mostrar que somos superiores. Então, isso é uma coisa estranha de se imaginar, mas era o sentimento daquele momento, tá? Então, é importante apontar para isso. No início, a guerra ela teve como característica a Batalha das Fronteiras, que principal teve como etapa a chamada Batalha das Fronteiras, que teve como principal característica a Guerra de Movimento. O que seria essa Batalha das Fronteiras e Guerra de Movimento? A Alemanha vai utilizar de tecnologias modernas, carro, moto, dirigíveis, aviões depois, para avançar rapidamente nas fronteiras inimigas, principalmente nas fronteiras da França. Então, em questão de um mês, a Alemanha vai chegar às portas de Paris. Ela vai atravessar em menos de um mês a Bélgica, como vocês podem ver no mapa, no lado direito de vocês, não sei se eu estou fazendo certo aqui, né? Porque para mim fica um pouco invertido, eu acho. Mas no lado direito de vocês. E aí vocês vão observar que tem um mapa que mostra esse avanço, né, muito rápido da Alemanha até muito próximo a Paris. E numa outra fronteira, chamada a fronteira ao norte, a fronteira oriental também, ela vai ser avançar contra o território russo. Esse ela já não teve muito sucesso devido à própria realidade do território russo. Quem vai, né, fazer esse embate primeiro vai ser, obviamente, a Áustria-Hungria, né, como parte dessa aliança. Essa guerra é muito interessante apontar para esse tipo de conflito. Por quê? Porque naquele momento se esperava fazer uma guerra aos modos tradicionais do século XIX. Para você ter ideia, foi montado cavalaria para essa guerra. Acreditava-se inicialmente que essa batalha seria igual às batalhas como foi a Guerra Franco-Prussiana e outras batalhas que tinham ocorrido no século XIX, com tropas muito mais paradas, uma diferente para outra. Aquela realidade que vocês já devem ter visto em filmes muitas e muitas vezes. Só que com as novas tecnologias, essa guerra não pôde ser desse modo, o que torna ela muito rápida de início. Né? E a Alemanha ela pôde se aproveitar muito bem desse tipo de tecnologia. No entanto, até o final de 1914, esse tipo de guerra já tinha sido extinta. Ela já não funcionava. Por que ela não funcionava? Porque quando chega na França, principalmente na Batalha do Marne, em setembro de 1914, ela vai enfrentar uma barreira, que são as famosas trincheiras. Então, a Alemanha vai, durante toda a guerra, praticamente até 1917, lutar em dois frontes, fronte ocidental, fronte oriental, contra a França, principalmente contra o Império Russo, né? Isso são os dois principais frontes. Ela vai se espalhar pelo resto da Europa, né? E vai tentar dominar outros territórios da Europa. E no mar ela vai enfrentar a marinha inglesa principalmente. Isso falando dentro do contexto europeu. Nós já sabemos que essa guerra se torna mundial, que essa guerra se torna uma guerra total, que eu vou explicar daqui a pouco. Isso porque foram duas perguntas de vocês. Só que essa guerra, ela vai mudar suas configurações justamente com a invenção das famosas trincheiras, que são essa que está aí nessa imagem aí do lado direito de vocês. Vai aparecer aí as trincheiras. Isso é uma foto aérea, mostrando como se fossem uns caminhozinhos de formiga. São uma série de trincheiras, no caso aí trincheiras alemãs contra trincheiras inglesas. E essas trincheiras elas vão evitar o avanço daquela guerra de movimento, o avanço muito rápido das tropas. Então as tropas passam agora a ficar muito mais tempo parado, vão lutar
Basicamente, nessa terra que está aí no meio dessas duas imagens, desses dois caminhozinhos de formiga, você está vendo aquele território no meio, se chama Terra de Ninguém, e vai ser muito mais uma etapa onde os avanços estão mais detidos. Esse momento da guerra vai ficar conhecido corrida para o mar. Por quê? Porque tanto a França quanto a Alemanha vão agora tentar expandir essas trincheiras em direção a dar a volta uma na outra, tentar atingir a outra por trás e vai espalhar essas trincheiras na fronteira da França. E o embate vai se dar desse modo, porém lá no oceano também continua os conflitos entre a marinha alemã e a marinha inglesa, né? E esses conflitos a gente vai falar mais um pouco aqui para frente, tá? Sobre a Guerra das Trincheiras, para a gente não se deter as características da Guerra de Trincheira, todas, né, óbvio, vamos destacar que a precariedade muito grande da realidade das tropas. Essa é uma imagem conhecida, numa foto de uma trincheira, se eu não me engano, de uma trincheira alemã, onde aparece aí os soldados, né, felizes da vida porque conseguiram pegar os ratos, né? Há vários relatos que falam não só dos ataques dos ratos aos soldados, mas também da precariedade da alimentação, que fará com que muitos desses soldados venham a comer os ratos também. Então, a condição da guerra de trincheira, com o passar dos anos, vão ser muito ruins as condições. Para isso, para vocês saberem um pouco mais sobre a guerra de trincheira, eu indico um vídeo do Nerdologia, que eu coloquei como link da nossa live, tá? Mas se não aparecer direitinho, porque eu estou aprendendo a mexer, viu, gente? Isso é um teste, basicamente. Depois eu repasso esse link. É muito legal, os trabalhos da Nerdologia com relação à parte histórica eu acho bastante interessante. E eles trazem muita coisa, muita fonte histórica, muitas citações e também faz um trabalho de pesquisa muito legal. Além de a edição dele ser profissional, não é igual a minha, não. Mas aí fica a indicação. A Guerra de Trincheira é a grande marca desse conflito. É um conflito que vai durar quase 4 anos dentro das trincheiras, onde as condições de vida são precárias, onde os avanços são pouco dentro do território e onde os soldados começam a questionar essa condição da própria guerra. E aí fica duas indicações para esse isolamento, você poder aprender um pouco mais de história a partir de uma outra visão, que é a visão da literatura e a visão do cinema. As duas indicações que eu dou para vocês são duas indicações que realmente para mim são referências dentro do meu contexto de formação emocional com relação à história, né? Não acadêmica, não da universidade, mas sim da afetividade. O Nada de Novo do Front é Erich Remarque, um ex-soldado alemão que escreve um livro, um romance ficcional, mas que é muito baseado na sua experiência dentro da guerra. É um livro considerado um livro anti-guerra, antibélico. O Erich Remarque, por sinal, por causa dos seus posicionamentos anti-guerra depois da Primeira Guerra Mundial, ele vai ser condenado pelo nazismo como antinacionalista. O Nada de Novo no Front é muito forte. Não é difícil de encontrar o PDF deles. Quem quiser, eu posso passar o texto em PDF no WhatsApp ou em outras formas aí que você entrar em contato comigo, eu passo o link para você baixar, tá? Mas é muito interessante como ele faz uma reflexão sobre a condição da guerra. Ele também trata um pouco do heroísmo dos soldados, mas principalmente sobre a condição de vida dentro das trincheiras, as relações entre os soldados, o questionamento sobre por que estão na guerra e até o questionamento sobre a modernidade, a Belle Époque, aquela coisa de que tudo vai dar certo, aquele sentimento que havia na Europa que o que é de moderno estava levando eles para melhor e na verdade eles foram levados a uma guerra. A segunda indicação, essa aí muita gente já conhece, muita gente já assistiu na Sessão da Tarde, Cavalo de Guerra. É um filme muito bonito do Spielberg, que conta a história de um menino e seu cavalo, um menino britânico e seu cavalo, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Uma busca do menino pelo cavalo e tudo durante a Primeira Guerra Mundial. E é bem interessante por quê? Porque o filme mostra a realidade das trincheiras, né? Mostra essa visão de um soldado que está nas trincheiras e também mostra como essa guerra havia mudado, porque o cavalo dele foi escolhido para fazer parte de uma cavalaria. E, na verdade, não havia cavalaria nessa guerra, então acaba sendo usado para outras coisas. Fica a indicação. O Cavalo de Guerra eu já não tenho um link muito específico, vou ver se eu acho algum streamer
eu já tenho ele baixo, né, em meus arquivos, mas eu não tenho um link para indicar que seja de segurança, né, já que tem muito streaming com vírus, mas é fácil de achar, não é muito difícil não. Uma outra marca dessa guerra, além das trincheiras, foram as invenções bélicas. Como eu falei para vocês, a industrialização ela foi muito forte para a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Revolução Industrial e o crescimento da indústria bélica ela vai marcar o que a gente chama de paz armada, que foi um momento onde a Europa entrou numa espécie de acordo, de série de aliança, onde não entraria em conflito entre si, principalmente a partir de 1880, 1890, e se dedicariam aos conflitos imperialistas na África e na Ásia. Essa paz armada ela é acompanhada da corrida armamentista. Né? Os países europeus, as potências europeias vão buscar fortalecer seus exércitos, suas marinhas, principalmente, né, nesse contexto. Então, a indústria bélica ela vai fortalecer muito esse conflito. Só para a gente citar alguns dos produtos muito utilizados nessa guerra. Nem todos são invenções para a guerra. Alguns são, outros não. Os canhões, como o canhão que vocês estão vendo aí, um Bertha, artilharia alemã, os canhões foram responsáveis por 68% das mortes no continente, no território europeu, tá? Mas também fazem parte dessas invenções que vão marcar o tanque. O tanque foi construído durante a Primeira Guerra Mundial para superar as trincheiras. O uso da aviação, o avião vai ser usado na Primeira Guerra Mundial como arma. Os dirigíveis vão ser usados inicialmente para os bombardeios, mas depois eles passam a ser cada vez mais defasados devido à fragilidade deles, né? Usado, né, para pegar fogo é muito fácil devido ao uso do gás e por causa dos aviões. Lança-chamas, submarinos, invenção que os alemães vão usar muito bem, infelizmente, para afundar navios e matar centenas de pessoas, milhares de pessoas, na verdade. Encouraçados, invenção antiga que vai ser usada na marinha, navios extremamente reforçados para a guerra, né, que suportavam batalhas navais, dentre outros. Porém, uma das armas que vai se tornar uma marca dessa guerra, embora não seja das armas que mais causam mortes, mas que transformam-se em uma marca porque está muito ligado à indústria, à Primeira Guerra Mundial e também aos horrores da guerra, são as armas químicas, né? Você vai ter o uso de vários tipos de gás, são vários tipos de armas químicas que vão ser utilizadas, né? O gás mostarda é o mais famoso, mas o gás clorídrico também vai ser usado. Vão ser responsáveis apenas por 3% das mortes no continente europeu. No entanto, e aqui nós estamos falando da morte diretamente por gás, boa parte desse gás não era utilizado necessariamente para matá-los naquela hora, mas sim para deixar o inimigo muito mais vulnerável, porque quando ele era pego por um ataque de gás, como esse nessa fotografia aí, de um ataque alemão, né, os inimigos não enxergavam, os seus olhos ficavam queimados, no caso gás mostarda, o pulmão estava queimando, então as sequelas, muitas vezes como cegueira, o pulmão, a falta de ar, atrapalhavam no combate, que geravam mortes, né, de outras formas. Porém, né, como eu disse, só 3% morreram diretamente por esse tipo de armamento, tá? Essa guerra, em 1917, ela vai sofrer algumas reviravoltas, tá? A primeira reviravolta em 1917, primeira não, mas uma das reviravoltas que ela vai sofrer não vai ser negativo para os alemães, vai ser até positivo para os alemães. Sim, Nathan, se você quiser enviar pergunta por aí, pode enviar a pergunta, tá? Eu tenho algumas perguntas que já foram enviadas antes, mas no chat vocês podem enviar pergunta e aí eu vou responder, óbvio, de acordo com o contexto onde a gente vai se encaixando cada pergunta, tá bom? Uma dessas reviravoltas da guerra é a saída da Rússia. A Rússia, durante a guerra, ela vai passar pela Revolução Russa, né, uma revolução socialista, feita inicialmente, pelo menos da tomada do Estado pelos mencheviques, depois pelos bolcheviques. E uma das propostas dos bolcheviques na Revolução Russa foi justamente a paz, né? O lema que ficou conhecido da Revolução Russa é pão, paz e terra. Isso é um tema para outra
outro momento, mas só para a gente sintetizar: pão devido à carência, à fome, né, à falta de distribuição de riquezas na Rússia. Então, esse era um dos objetivos. A terra, devido à reforma agrária, né, a defesa da Revolução Russa era uma reforma agrária, porque os proprietários de terra exploravam os camponeses. E a paz, porque a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, se manteve na Primeira Guerra Mundial, o governo do czar russo não quis sair da Primeira Guerra Mundial, mas a Rússia não era industrializada como as outras potências, era agrícola, era pobre, e ela não suportou a Primeira Guerra Mundial, a fome se agravava, os homens, boa parte dos homens estavam em conflitos, então as plantações estavam defasadas, a Rússia estava em carestia e o governo não saía da guerra. Então, quando a Revolução, né, russa ela funcionou, os bolcheviques chegam ao poder, eles vão sair da Primeira Guerra Mundial no Tratado de Brest-Litovsk, um tratado que até custou caro nesse caso da saída, como todo tratado de rendição, onde a Rússia vai perder partes do seu território, principalmente territórios que estão aí destacados a partir dessa linha vermelha para a sua esquerda, partes da Ucrânia, partes do que depois viria a se tornar Polônia, né, vão ser cedidos dentro do tratado, além de pagar multas para a Alemanha durante a guerra. Felizmente, nesse caso, né, para a Rússia especificamente, quando a guerra acabou, esse tratado ele já não vai valer mais devido ao Tratado de Versalhes, que vai punir a Alemanha pela guerra, tá? Porém, a grande mudança no conflito, a grande reviravolta no conflito vai ser a entrada dos Estados Unidos na guerra. A entrada dos Estados Unidos na guerra, ela vai se dar principalmente... Não, as perguntas manda aqui porque... Cisina, manda aqui no chat. Desculpa aí, pessoal. As perguntas manda pelo chat mesmo, porque eu não vou conseguir acompanhar o grupo do WhatsApp, né? As perguntas que foram enviadas no grupo do WhatsApp eu vou responder, mas outras perguntas vocês podem fazer no chat para a gente poder movimentar até, né, a discussão ficar mais rica. Saber o que é que vocês precisam que eu responda. E aí vamos entrar na questão da entrada dos Estados Unidos na guerra, tá? Os Estados Unidos ele vai fazer uma política de neutralidade, política de não intervenção durante a guerra, principalmente devido aos seus interesses econômicos, devido à sua pauta imperialista de não intervenção em conflitos europeus. Vocês vão lembrar aí que uma das características das políticas das políticas imperialistas norte-americanas, e aí entra a doutrina Truman, entra o Big Stick, que era a não intervenção dos países europeus na América, em consequência, né, em contrapartida, na verdade, a não intervenção dos Estados Unidos na Europa, nas questões europeias. Então, certo, deixa eu só terminar essa parte aqui dos Estados Unidos, essa fala, e eu respondo essa tua pergunta como está relacionada a um tópico anterior, tá, Nathan? Mas eu vou responder sim. E aí, nesse contexto, os Estados Unidos ele vai se tornar uma espécie de fornecedor, principalmente para o Reino Unido, durante esse período, e uma espécie de refúgio para aqueles que fugiam da guerra. No entanto, os alemães vão ver essa ação dos Estados Unidos como prejudicial para os seus interesses, como apoio ao Reino Unido e à França, e vão começar a bombardear navios norte-americanos indiscriminadamente. Isso vai acontecer com o Brasil também, tá? Não é só com os Estados Unidos, são todos aqueles que vão dar essa espécie de apoio, né, logístico, apoio através de outros produtos. E aí, o que é que vai ocorrer? Nesse contexto, o primeiro navio a ser afundado dos Estados Unidos é um navio, na verdade, um navio a ser fundado que bate com os interesses americanos, é um navio Lusitânia, que trazia 128 passageiros norte-americanos, foi afundado, e isso já vai gerar uma comoção dos Estados Unidos. Porém, devido ao posicionamento dos Estados Unidos na sua diplomacia com a Europa, aos interesses econômicos e a uma postura do presidente norte-americano de neutralidade, ele vai conseguir segurar esse contexto, os Estados Unidos em neutralidade. E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a Alemanha
ela vai fechar um acordo com os Estados Unidos, com os países que não eram das alianças, né, os apoiadores, e que não faria mais essa guerra submarina irrestrita, ou seja, afundaria qualquer navio. Isso por pressão, obviamente, norte-americana. Só que em 1917, em janeiro de 1917, a Alemanha vai voltar a afundar navios também, né, de apoiadores ou de fornecedores do Reino Unido e da França. Ela vai retomar a guerra submarina sem restrições. Nessa retomada da guerra submarina sem restrições, vai ocorrer o caso famoso do telegrama Zimmermann, aonde é interceptado um telegrama que a Alemanha teria convidado o México para se juntar à guerra, obviamente porque o México era vizinho dos Estados Unidos. Além disso, além do telegrama Zimmermann, ocorre o naufrágio de 7 navios mercantes dos Estados Unidos por submarinos alemães em abril de 1917. A partir daí, o Senado aprova a entrada dos Estados Unidos na guerra e os Estados Unidos vão entrar nessa guerra. Vamos parar para pensar o que a gente já conhece sobre a Segunda Revolução Industrial. No início do século XX, os Estados Unidos já têm uma indústria extremamente formada. Não era a maior potência do mundo devido às influências ao tamanho do Império Britânico, mas era a maior produtora industrialmente, devido à sua industrialização extremamente rápida que ocorreu no final do século XIX, né, e ao seu tamanho continental. Então, quando os Estados Unidos entram na guerra, entra depois de quase 4 anos de conflito, uma indústria bélica extremamente estruturada e com fôlego novo. Então, os Estados Unidos ele vai mudar a realidade da guerra, mesmo que naquele momento, no ano de 1917, a guerra tivesse favorável à Alemanha, principalmente porque a Rússia vai sair no final de 1917. Mas a entrada dos Estados Unidos vai mudar essa situação da guerra, já que a Alemanha, assim como os outros países, já estavam desgastados pelo conflito duradouro. Um ponto importante é lembrar que o conflito era esperado para ser rápido, né? Tem telegrama, uma correspondência que o imperador alemão acreditava que era rápido. O mundo todo acreditava que seria um conflito rápido. Ninguém esperava uma guerra de anos, tá? E aí é nesse momento que vai ficar conhecido esse cartaz de convocação, né, dos Estados Unidos para a guerra, que virou uma espécie de marco dentro dos cartazes de convocação. A gente vai ver isso até usado pela Revolução Russa, esse tipo de imagem, né, esse tipo de iconografia, né, de escrita da imagem aí, aonde você tem, no caso aí, o tio Sam, né, dizendo que precisa de você para se alistar no exército norte-americano. Então essa imagem a gente vai ver na Revolução 32 no Brasil, a convocatória dos paulistas desse modo, vai ver em vários outros contextos, tá certo? Sim, Atlas, vou deixar salva a live, essa é a proposta, né, que a live já se torne um material para vocês verem em outros momentos, até por causa nem todo mundo consegue ver a live devido ao formato e à internet mesmo, que às vezes não funciona tão bem, tá? Nesse caso específico, Natan, não esqueci sua pergunta não, eu vou responder em outro contexto, né? A Alemanha ela já estava desgastada para a guerra, né? A Áustria-Hungria, principalmente a Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano já estavam no ano de 1917 praticamente rendidos, entre o ano de 1917 sem forças. A Alemanha, embora no ano de 1917 deixe de lutar contra a Rússia, mas lutou em 2 frontes durante toda a guerra e ainda mais nos oceanos contra a Marinha Britânica. Então, em 1917, a Alemanha ela não comporta mais a guerra, ela estava em crise realmente de fome. Boa parte dos relatos mostra que a sociedade alemã, obviamente outros países também, mas a Alemanha, devido ao contexto de conflito durante a guerra, tinha uma crise de fome gigantesca, um aumento da fome muito grande, a boa parte de suas cidades bombardeadas não tinham condições de aquecimento e outras realidades desse tipo. Então, o desgaste vai levar à derrota da Alemanha, tá?
E aí tem aquela ironia que é lá no começo houve uma comemoração para a entrada na guerra. E no final ela foi comemorada ainda maior, né? A comemoração foi ainda maior. O desgaste dessa guerra era tão grande que tem relatos que durante o Natal, acho que é o Natal, se eu não me engano, de 1917, tropas inglesas e alemãs, elas trocaram cânticos de Natal, jogo de futebol na terra de ninguém, até alguns relatos de entre trincheiras, troca de presentes. Então havia um desgaste, já não se sabia mais porque estava lutando, principalmente para o soldado, né? Porque o soldado, a guerra não tinha mais significado. O significado ufanista já não fazia mais sentido. Então, quando ela é anunciada o final, as comemorações de final da guerra foram maiores do que a comemoração do início da guerra. Tem um relato de um capitão da aeronáutica norte-americana que durante o armistício, né, durante a rendição, o final da guerra, ele estava sobrevoando as trincheiras e ele viu naquele momento que foi anunciado o final da guerra, os grupos rivais, né, as tropas rivais, correndo um em direção ao outro, se abraçando e comemorando. Então houve uma comemoração gigantesca do final da guerra. E o final da guerra, como todo mundo sabe, foi marcado, ou espero que todos vocês saibam, só estejam aqui lembrando, foi marcado pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele não corresponde aos 14 pontos de Wilson, a proposta da paz feita pelo Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos, que acreditava que era melhor fazer um tratado de paz onde não houvesse vencedores, onde, óbvio, a Alemanha ainda ia ser punida pela guerra, por ser derrotada, mas que não fosse cobrada da Alemanha todo o peso da guerra, principalmente da Alemanha, tá? Mas o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano vão ser cobrados por essa guerra, sim. E, obviamente, a França, a Inglaterra não vão considerar os 14 pontos de Wilson. Vão fazer o Tratado de Versalhes extremamente punitivo e vingativo com a Alemanha. Vamos lembrar lá no início de que a guerra foi uma ação de todos esses grupos, não só da Alemanha. Era querida por todos, foi impulsionada por todos. É um pouco diferente do contexto da Segunda Guerra Mundial, onde ela não quer, boa parte dos países não querem mais se envolver em guerra, estão fugindo de um próximo conflito dessa proporção, e a Alemanha meio que pressiona, devido ao nazismo, a essa Segunda Guerra Mundial. Embora algumas disputas da Primeira Guerra Mundial vão se estender para a Segunda Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes vai punir a Alemanha por essa guerra. A Alemanha vai ter que pagar pelas despesas da guerra, né, por toda a destruição que a guerra vai causar nos países que venceram a guerra. Então ela vai ter que pagar indenizações para a França, para o Reino Unido, vai pagar indenizações também para países que apoiaram esses países, como o caso do Brasil. As safras de café que foram tomadas pela Alemanha, que estavam em território alemão, vão ser pagos pela Alemanha. A Alemanha não vai poder ter um exército armado, o exército da Alemanha não pode formar mais 100 mil homens, não pode ter aeronáutica, não pode ter marinha, vai perder seus impérios coloniais, né, os seus impérios na África e na Ásia, e vai perder parte do seu território, que vai formar a Polônia, uma parte do território vai formar, se eu não me engano, a Tchecoslováquia, e uma parte do território para a França, que é aquele território da disputa da Guerra Franco-Prussiana, Alsácia-Lorena, basicamente. A Áustria-Hungria também vai ser extremamente penalizada, vai ser fragmentado, o Império Austro-Húngaro deixa de existir, então como vocês podem ver no mapa, vai passar a existir a Tchecoslováquia, a Áustria-Hungria e a Iugoslávia, né? Nesse caso aí, algumas delas surgindo justamente respeitando aquela questão eslavista. O Império Turco-Otomano também vai deixar de existir, vai passar a existir só a Turquia. Na porção europeia, a Turquia vai ter um território muito limitado, tá certo? Então, o Tratado de Versalhes, ele vai ser um tratado extremamente punitivo para a Alemanha. E nesse contexto, talvez seja interessante a gente refletir sobre até que ponto o Tratado de Versalhes ela vai fortalecer os sentimentos nacionalistas que vão formar o nazismo durante a década de 20 e depois a década de 30. Porque boa parte do discurso do nazismo vai ser reforçado num discurso nacionalista contra a França, contra a Inglaterra e contra o Tratado de Versalhes.
como o grande causador da miséria alemã. E isso vai unir a população num sentimento novamente de ufanismo, de nacionalismo, que vai impulsionar, no caso, a Segunda Guerra Mundial. Tá? Além da crise econômica que a Alemanha vai viver durante toda a década de 20, a Alemanha vai ter uma pequena recuperação dessa crise econômica com auxílio, né, dos Estados Unidos, que vai não só colocar e financiar a indústria, mas vai colocar capital na Alemanha. Mas com a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores, essa crise se fortalece novamente e a Alemanha vai continuar vivendo em carestia, né? Infelizmente, até o nazismo começar a reerguer a economia alemã e promover o que seria o início da Segunda Guerra Mundial. Então, no final da Primeira Guerra Mundial, para um contexto mais amplo, as consequências são gravíssimas. Né? A Primeira Guerra Mundial, você vai ter a morte de 9 milhões de civis e militares durante a guerra, estamos falando só relacionado à guerra, além de 20 milhões de feridos. Esses 20 milhões de feridos vão fazer parte de um público que são os veteranos da guerra, que vão ou viver de assistência ou da falta de assistência, como a gente está vendo aí um veterano alemão da Primeira Guerra Mundial pedindo esmolas. Por quê? Porque a Alemanha não tem condições de pagar, né, a esses veteranos de guerra. Então, a Europa ela vai estar extremamente fragmentada, fragilizada, e isso vale uma reflexão sobre a arte, sobre a cultura da Europa nesse contexto também. Então, aqui eu trouxe algumas das consequências da Primeira Guerra Mundial, para daí a gente, depois desse momento, eu dar uma respirada e responder algumas perguntas de vocês. Além da morte de 9 milhões e 20 milhões de feridos, desenvolvimento da indústria bélica. Infelizmente, a indústria bélica sai mais forte do que fraca nesse contexto. Fortalecimento dos Estados Unidos no cenário político e militar mundial. Os Estados Unidos já estavam fortalecidos industrialmente, mas precisava se fortalecer politicamente e militarmente, e durante esse contexto ele vai se fortalecer. Criação da Liga das Nações, cujo objetivo era garantir a paz mundial, que não vai funcionar, não vai ser efetiva. Boa parte dos países não vão participar da Liga das Nações. Né? Ela vai ser a precursora da ONU, né? A ONU só surge depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então a Liga das Nações é uma tentativa inicial fracassada. Crise econômica na Europa. A Europa está numa crise econômica devastadora. A guerra, ela gera esse tipo de crise econômica. Mesmo aqueles que saem vencedores da guerra saem com prejuízo enorme na parte econômica, social. Então, eu costumo dizer que o vencedor militar não necessariamente, né, sai na guerra ostentando. Ele vai sair em crise econômica também e social. E a Europa está quebrada. Fortalecimento e desenvolvimento da indústria brasileira, que a gente vai discutir quando estiver tratando do Brasil, né, que tem até uma pergunta sobre isso. E surgimento do revanchismo na Alemanha em função das duras penalidades impostas pelo Tratado de Versalhes. E a gente pode também questionar isso na Segunda Guerra Mundial. Ela não é uma consequência da Primeira Guerra Mundial. O Hobsbawm gosta de dizer que, na verdade, elas são, né, não é como uma, no sentido de ser uma de fato, mas que a segunda é a continuação da primeira. Então, por quê? Porque os nacionalismos estão lá, as disputas industriais estão lá, ainda havia disputas imperialistas, embora não fosse o grosso da Segunda Guerra Mundial, e havia as consequências do Tratado de Versalhes, da forma como foi feita essas relações a partir da Primeira Guerra Mundial. Além da crise do liberalismo político e da ideia de democracia. Né? A ideia de democracia ela vai meio que ser jogada no lixo junto com tudo o que representou uma espécie de Belle Époque naquele contexto. A modernidade é boa, nós estamos em futuro brilhante, o liberalismo econômico é bom, a democracia é boa, e aí isso tudo vai entrar numa espécie de crise em alguns países da Europa, principalmente na Alemanha, com o crescimento do totalitarismo de direita, do nazismo, né, da extrema-direita, que é autoritário. Tá? O clima da Europa no pós-guerra é marcado por um contexto de crise da Belle Époque, que a gente chama que é essa crise da visão de que a modernidade daria conta de tudo, que levaria para um futuro brilhante, que o povo era esperançoso, a vida burguesa passando a ser agora um alvo de questionamento, não só por parte de grupos alinhados a pensamentos socialistas, anarquistas, mas também da própria população que passa a viver agora criticando o liberalismo econômico, e o ser humano não é mais visto apenas como aquela figura iluminada que está avançando com o progresso, com a ciência, com a modernidade,
mas sim um ser humano fragmentado, muitas vezes complexo em sua formação, mas também muito em crise. E aí é o crescimento de uma outra ciência, por exemplo, a psicanálise vai crescer nesse contexto, mas de obras de arte, principalmente dos movimentos mais modernistas, né, que vão tratar esse ser humano mais fragmentado, por exemplo, o cubismo. Aí eu trouxe para vocês uma pintura do Otto Dix, feita em 1920, também lutou na guerra, o Otto Dix também foi soldado na guerra, e essa pintura é uma das pinturas marcantes dele, ele tem várias, que são os mutilados da guerra, onde mostra vários dos veteranos da guerra, né, com próteses, com falta de membros, com rostos desfigurados. Uma das grandes marcas dessa guerra serão esses amputados, essas pessoas com rosto desfigurado. Uma coisa que cresce muito depois da guerra é a medicina, a cirurgia, principalmente cirurgia plástica, por causa dessas figuras desfiguradas, tá? E aí vai mostrar essa crise que vai haver na esperança. Agora não é mais uma pintura que exalta essa bela época, essa modernidade, mas que começa a questionar o papel dessa modernidade em outras questões, como os conflitos também, tá? Tanto externos quanto externos. Nesse ponto, eu vou para respirar um pouquinho, tá? Em vez de já tratar do Brasil na Primeira Guerra Mundial, eu vou entrar em algumas das questões importantes das perguntas de vocês para o contexto da Primeira Guerra Mundial. A primeira pergunta foi sobre a formação da Primeira Guerra Mundial, o surgimento dela. Eu acho que eu respondi logo no começo da nossa live, né? Então, o contexto é aquele contexto do mapa mental que eu mostrei para vocês. Espero que todo mundo tenha compreendido, tá? A segunda pergunta era sobre como ela se torna uma guerra mundial ou guerra total, né? E aí eu posso estar confundindo um pouco as perguntas, mas nesse caso vamos fazer a distinção. Uma coisa é a guerra mundial, outra coisa é a guerra total, tá? Por que a Primeira Guerra ou a Grande Guerra se torna a Primeira Guerra Mundial? Porque todos os continentes estão envolvidos em alguma parte do conflito, né, da Grande Guerra. Então você vai ter aí tanto a Oceania, a Ásia, a África, a Europa e as Américas, no caso, participando desse conflito. Com a entrada dos Estados Unidos e do Brasil, essa guerra passa a ser uma guerra mundial, porque tem todo o globo, não todos os países, mas representantes, digamos assim, do todo o globo, participando do conflito. Por isso que ela se torna uma guerra mundial. Guerra total é outra coisa. Seria a guerra total. O conceito de guerra total tem a ver com utilizar tudo para a guerra. Então, os países passam a utilizar toda a sua economia, mobiliza a sua sociedade, mobiliza a sua política, a sua produção para a guerra. A guerra total ela passou a ser inserida dentro do contexto da Grande Guerra quando, lá na Inglaterra, as indústrias pararam de produzir para produzir material para a guerra, as mulheres vão cada vez mais incorporar a produção industrial, não que as mulheres já não fizessem. Vamos lembrar que no contexto da Inglaterra, as mulheres, assim como no Brasil, as mulheres pobres sempre participaram do trabalho, tá? Só que agora você tem também as mulheres burguesas participando cada vez mais da produção durante a guerra, porque os homens estão no conflito, então as mulheres vão, né, passar a ser a maior parte do quadro da produção durante o conflito. Todos os recursos econômicos, sociais, políticos vão estar destinados a manter a guerra. É isso que torna ela uma guerra total, tá certo? Então espero que eu tenha respondido a pergunta feita via WhatsApp. Sobre a falta de acesso a informações, se ela pode ser considerada um fator contribuinte para o sentimento de superioridade das nações, eu acho complexa essa pergunta, tá, Nathan? Obrigado aí pela pergunta, mas é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, porque é o seguinte, quando a gente está falando de superioridade das nações, esse sentimento de superioridade das nações, a gente justamente está tratando da ideia de sentimento, tá? Vamos lembrar que a ciência naquele momento era uma ciência fundamentada muito no racismo científico e justamente na exaltação da nação a partir do caráter racial. Eu lembro a vocês que não é o nazismo que fundamenta o racismo que fundamentou o nazismo. Já existia ele antes. O racismo ele já existe antes mesmo da ciência tomar ele como argumento, mas no século XIX ele passa a ser argumento científico
da superioridade das nações. Então, tanto a Alemanha, a Inglaterra, a França, ela vai buscar no racismo científico essa narrativa de superioridade dos seus países. Embora o sentimento de nacionalidade e superioridade já existisse como parte de uma tradição, construção de uma tradição feita no século XIX. Mas aí você tem a própria ciência naquele contexto, a ciência do século XIX, reforçando essa narrativa, tá? Então, eu não sei se trata de falta de informação se eu olho o contexto do século XIX. Estamos falando para o século XIX e início do século XX, tá? Óbvio que quando eu olho para o contexto de hoje, para o quanto a ciência avançou hoje, para as reflexões que nós fazemos posterior a esses dois conflitos, aí é fácil a gente chegar e dizer, é falta de informação. Mas a gente só chegou a essa reflexão, Nathan, por causa desses conflitos. Tá entendendo? Então, o nacionalismo ele passa a ser muito questionado por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Até então, o nacionalismo era questionado por poucos grupos dentro de um contexto social, intelectual e político. Principalmente, esses grupos que questionavam o nacionalismo eram os grupos socialistas e anarquistas, que a gente já sabe não era a maior parte da população e não atingia nem sequer a maior parte do operariado naqueles contextos, tá? Então, eu acho que eu respondi essa aí. Então, Tayane perguntou, podemos dizer então que o Tratado de Versalhes foi o estopim para a origem do nazismo? Mas não entendo a questão do fascismo se assim for. Tá, o Tratado de Versalhes não foi estopim para a origem do nazismo, mas sim foi uma das construções, uma das bases do nazismo, né? O ódio ao Tratado de Versalhes, o ódio gerado a essa imposição do Tratado de Versalhes, tá? Então eu não diria que foi estopim, porque é difícil medir isso. Por exemplo, o racismo já existia antes do Tratado de Versalhes. A Alemanha já tinha uma ciência do racismo científico, já praticava eugenia, já perseguia boa parte das populações minoritárias. De alguma forma, dentro desse contexto, esse tipo de postura já existia. O nacionalismo já existia antes do Tratado de Versalhes, mas o Tratado de Versalhes, o ódio a ele, foi um agravante para a formação do nazismo enquanto partido político, enquanto movimento social, sim. Tá? Como é que entra o fascismo nesse contexto? O fascismo ele entra de certo modo, se eu quero pegar o contexto da Primeira Guerra Mundial, o fascismo, dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, ele tem como sentimento o sentimento de traição, digamos assim. Boa parte do fascismo vai se alimentar da ideia de que a Inglaterra e a França traíram a Itália, porque quando a Itália virou de lado, quando a Itália apoiou a Inglaterra e a França, havia promessa de territórios para a Itália, tanto nas colônias quanto territórios disputados com a Áustria-Hungria. E esses territórios nunca vieram. O Tratado de Versalhes não contemplou a Itália, não como ela esperava. Então, a Itália se sente traída nesse sentido pelo Tratado de Versalhes e pelo contexto da Primeira Guerra Mundial. Porém, o fascismo, como surgimento de um movimento de extrema-direita, ele está muito mais ligado às crises econômicas da Itália, às disputas naquele contexto da Itália, dentro de um perfil de criticar a democracia, o liberalismo econômico, mas também a forma como a monarquia regia a Itália naquele contexto, mas entre as disputas entre o socialismo e os grupos populares de extrema direita, no caso o fascismo vai surgir desses grupos, tá? E há um sentimento de nacionalismo ufanista devido às consequências da Primeira Guerra Mundial para a Itália, sim. Então, eu acho que tem semelhanças com o nazismo, mas tem essas diferenças, tá? Mas também existe o racismo na Itália, não sei se tão forte seria a palavra, não é tão enfático quanto era na Alemanha, mas sim existia essa discussão racista, então havia toda essa lógica, tá? Espero que tenha respondido para você também. Acho que relacionado à Primeira Guerra Mundial, eu consegui responder pelo menos no início das perguntas. E aí a gente entra no contexto do Brasil na Primeira Guerra, tá? Para a gente discutir o Brasil na Primeira Guerra Mundial, as crises geradas no Brasil durante a Primeira Guerra Mundial e o caso da pandemia da gripe espanhola, né? Que é o nosso objetivo final. Vamos lá, Primeira Guerra Mundial e o Brasil. O Brasil ele vai manter uma postura de neutralidade acompanhando a postura norte-americana. Ele não é neutro porque os Estados Unidos forçou o Brasil a ser neutro, mas é muito mais neutro porque o Brasil tinha interesses econômicos nessa neutralidade e porque acompanhava as posturas norte-americanas num alinhamento mesmo da América naquele contexto que estava se formando durante o início do século XX.
tá? Então, para vocês terem ideia, o Brasil ele tinha relações comerciais tão fortes com a Alemanha quanto com a Inglaterra naquele contexto, tá? Isso é muito importante. A Alemanha é um dos grandes aliados economicamente do Brasil dentro daquele contexto, como vem a ser também na Segunda Guerra Mundial, tá? E o Brasil, para ele manter essa neutralidade, era benéfico. Essa neutralidade do Brasil vai ser satirizada em várias revistas ilustradas e vai ser muito criticada na imprensa, principalmente porque também em 1915 o Brasil vai ter navios afundados pelos submarinos alemães e ainda assim vai se manter na neutralidade. Aí na sua direita aparece uma charge que mostra a neutralidade brasileira nessa malabarista em cima de uma fina corda se equilibrando para ser neutra e balançada aí pelos dois grupos ali que estão na plateia, né, os aliados, né, e né, o Reino Unido, a França de um lado, a Alemanha, a Áustria-Hungria do outro, e as fitas desses aliados presas em suas pernas. E aqui o presidente Washington Luiz, né, observando o equilíbrio da neutralidade brasileira. E aí na charge vinha embaixo, a revista é A Careta, essa charge é de 8 de abril de 1916, e vinha embaixo assim, o equilíbrio difícil. A artista diz assim, se essas ligas continuam a me apertar as pernas, eu vou ao chão. Ou seja, né, se todos os dois lados continuam nessa disputa, uma hora o Brasil vai cair, né, se não vai tomar nenhum partido. Esse contexto ele vai ser quebrado quando justamente vai ser quebrado também para os Estados Unidos. Então a gente está vendo muito mais aqui o Brasil batendo com os Estados Unidos. Não é necessariamente acompanhando, mas é que está coincidindo. Então o contexto do Brasil vai coincidir com o contexto norte-americano. Ele vai continuar em neutralidade. O Brasil vai fornecer materiais principalmente para a Inglaterra, vai servir de refúgio para muitos dos que estão fugindo da Primeira Guerra Mundial também. E vai ter navios afundados logo no início da guerra. Só que em 1917, quando a guerra submarina irrestrita ela vai chegar ao fim, ou seja, a Alemanha vai voltar a afundar os navios dos apoiadores ou dos fornecedores, navios brasileiros são afundados nesse contexto. Né? E aí fica famoso o navio brasileiro Paraná, um navio mercante, que vai ser afundado em abril de 1917. Mas repare que o Brasil só vai entrar na guerra em outubro de 1917. Então, o navio brasileiro é afundado em abril de 1917. O Brasil vai romper relações comerciais com a Alemanha e com a Áustria-Hungria. Né? Essas relações, romper relações comerciais não, relações comerciais já estavam rompidas lá desde 1915, vai romper relações diplomáticas, né? As relações comerciais do Brasil já estavam rompidas, vão confiscar 42 navios alemães, e aí a Alemanha vai fazer uma série de atentados contra navios brasileiros, dentre eles o navio brasileiro cargueiro Macau, que foi torpedeado em outubro de 1917, e aí o Brasil não vai suportar essa condição de neutralidade, não por pressão norte-americana, mas sim por pressão de vários grupos políticos e da sociedade brasileira, e o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, em outubro de 1917. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial acaba em novembro de 1918. Então o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial com ainda um ano de guerra. Então, eu trouxe aí para vocês, né, a Gazeta de Notícias de outubro de 1917, anunciando que nós entramos na guerra. Foi um evento chocante naquele momento, foi também um evento esperado. Os brasileiros pressionaram muito para a entrada na guerra. E qual foi a grande contribuição do Brasil na guerra? E aí vem uma questão. O Brasil, ele, durante a Primeira Guerra Mundial, ele não tinha estrutura para contribuir com a guerra. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai ser fornecedor de materiais essenciais para a guerra. Tá? Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil nem tinha condições de fazer isso. Então, a contribuição do Brasil na guerra vai se dar principalmente em duas áreas. Tá? A primeira foi extremamente mal sucedida. O Brasil deveria ajudar a fiscalizar ou a garantir a segurança no norte da África para liberar navios da Marinha Britânica para lutar no Mediterrâneo.
E aí o Brasil manda uma frota de 6 navios, de frota e 2 apoiadores, 2 navios que iam lá só para, né, apoiar e trazer os mantimentos dos 6 navios para a África. Alguns desses navios já apresentam problemas ainda dentro do oceano, né, do nosso limite territorial brasileiro mesmo. Dentre eles, o navio Rio Grande do Norte, eu não lembro agora qual era o tipo de navio, mas que vai sofrer problemas mecânicos. Esses navios eles eram ultrapassados, eles tinham problemas mecânicos sérios. As tropas brasileiras não tinham, né, material de primeira linha para a guerra, mas mesmo assim vai ser mandado esses 6 navios. Quando chega na África, esses 6 navios vão ter que parar, alguns deles para reparo, justamente por serem defasados. Enquanto estão parados para reparo, eles vão ter uma síndrome, uma epidemia de gripe espanhola, que vai atingir os navios brasileiros, principalmente devido ao contato com outras tropas que também estavam sofrendo com a gripe espanhola. E aí alguns desses navios vão ter que ficar em total confinamento e isolamento para não espalhar a gripe espanhola, e até o fornecimento básico de gêneros para eles vão estar extremamente fiscalizados para não ter contágio. Depois de meses em isolamento, nós temos centenas de mortos dos brasileiros, foram mandados 1.500 soldados brasileiros, centenas de mortos pela gripe espanhola. Alguns vão ter que voltar ao Brasil para ser tratados no Brasil e morrerão no Brasil, alguns deles, né? Outros sobreviverão. E só no final de 1918 é que os navios brasileiros vão ter condições de sair do norte da África e ir em direção ao mar Mediterrâneo. Chegando no mar Mediterrâneo, os navios brasileiros vão chegar lá no mar Mediterrâneo, aonde estava marcado o seu encontro, no dia 10 de novembro de 1918. Você não lembra? Né? A gente entra na guerra em outubro de 1917. Não é que a tropa saiu em outubro de 1917, mas nós entramos na guerra em outubro de 1917. Chegamos no conflito em 10 de novembro de 1918. No dia 11 de novembro, acaba a guerra. Então, os navios brasileiros eles não vão participar do conflito diretamente. Vão passar aí por eventos, reformas, concertos, vão participar de eventos simbólicos, mas não participarão da guerra. A outra forma que o Brasil vai contribuir na guerra, talvez essa mais bem sucedida, é mandar médicos para, né, onde está ocorrendo o conflito. Aí talvez mais bem sucedida porque foi mais efetivo do que os navios com os soldados, tá? Então o Brasil ele vai mandar um grupo médico, né, para esse conflito. Esse grupo médico daria assistência ao Reino Unido, principalmente à França, dentro desse conflito, a Itália também. Então a missão médica militar ela teve essa ainda importância dentro desse contexto. E a outra importância é participar do Tratado de Versalhes, nas negociações do Tratado de Versalhes, conseguindo duas coisas para o Brasil: indenização pelo café que os alemães confiscaram durante a guerra e garantir que os navios alemães presos pelos brasileiros na nossa costa ficassem para a Marinha do Brasil, tanto a Marinha Mercante quanto a Marinha Naval mesmo, militar, né, naval, ser Marinha Naval, mas a Marinha do Brasil. Então, a participação do Brasil na guerra é nesse contexto, né? E aí, o que é que essa guerra ela vai trazer para o Brasil diante desse contexto? A guerra, o que ela traz para o Brasil, o que vai ocasionar no Brasil, não é muito diferente do que ocasiona no mundo, mas para o Brasil a gente vai falar sobre suas especificidades. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil vai sofrer uma crise econômica terrível. Não porque a crise é novidade no Brasil, nesse contexto. A crise no Brasil ela já era anunciada, principalmente a crise chamada crise do café, porque o produto que era de maior exportação no Brasil, 60% da exportação brasileira durante a Primeira República vem do café. Ele era um produto frágil que já vinha sofrendo várias crises, ciclos de crise, desde o início do século XX. Tá?
Com a Primeira Guerra Mundial, nós temos uma crise econômica muito forte na exportação do café, na exportação do açúcar, na exportação da borracha, na exportação do cacau e de outros gêneros. Vamos lembrar que o Brasil era agrário exportador, durante a industrialização pontual, mas não deixa de ser agrário exportador. Então, os produtos de exportação brasileiros, eles não vão ser, óbvio, durante a Primeira Guerra Mundial não vão ser comprados, e pós a Primeira Guerra Mundial eles não vão ser essenciais nessa recuperação econômica como produtos de outros países. Tá? Então, nós não vamos conseguir comercializar o café, recuperar o café. O açúcar, a borracha e o cacau vão sofrer com disputas de outros países que estão muito mais próximos ou que já tinham estabelecido sua exportação novamente. O Brasil sofre com déficit na importação. A importação é ruim, porque o dinheiro sai, certo, mas entra a tarifa tributária, entra a tarifa alfandegária, ou seja, o imposto. E nesse imposto, com déficit de importação, acaba que o imposto reduz o dinheiro arrecadado pelo governo brasileiro. Entre os anos 1913 a 1918, justamente com a importação defasada, a exportação ruim, a produção brasileira, dedicada à exportação, não ao mercado interno, na sua maioria, nós temos uma inflação de 20% ao ano entre 1913 e 1918, chegando a 158%, comparando o preço dos produtos básicos em 1913 aos produtos básicos em 1918. Então, nós temos uma inflação gigantesca, o aumento dos preços dos gêneros básicos. E aí vocês sabem de uma outra coisa sobre o contexto da Primeira República, imagino que vocês saibam. A falta de legislação trabalhista, a desmobilização feita pelo governo, pelas indústrias do trabalhador. Basicamente, o trabalhador brasileiro ele não tinha uma legislação federal que garantisse salário mínimo, que garantisse dias de descanso, que garantisse férias. Essa legislação só vai surgir durante a era Vargas, durante a década de 30 e 40, tá? Então, os salários eles vão estar precários, a condição de trabalho ruim, a jornada de trabalho altíssima e a inflação, o aumento do preço de produtos básicos cada vez maior. Então, a condição de vida do povo brasileiro é muito precária, certo? Contraditoriamente nesse contexto, e aí vamos responder a pergunta feita no grupo do WhatsApp, há um aumento das indústrias e um aumento da urbanização. Por que, professor, houve um aumento das indústrias? Primeiro, algumas áreas que o Brasil precisava crescer e que dependia de importação, ele precisava substituir as importações. Vai ser o caso da indústria química, o caso da indústria ferro-gusa. Mas outras indústrias também de gêneros mais básicos, como alimentos e tecidos, eles vão crescer durante esse período justamente por falta de importação. Não tenho como comprar de fora, então vou me dedicar a produzir para atender o mercado interno. Só que o aumento dessas indústrias que vão se concentrar principalmente na região de São Paulo, na região do Rio de Janeiro, na região que hoje é denominada como Sudeste, naquele contexto ainda não existia essa denominação, se não me engano, o Gerardo depois pode contribuir melhor com isso, vão ser ações pontuais, individuais. E aí a gente tem um exemplo de uma ação pontual individual da nossa região que não pode ser esquecido por vocês. É nesse contexto que o Delmiro Gouveia, o coronel Delmiro Gouveia, que dá o nome à nossa cidade aqui vizinha, Delmiro Gouveia, vai criar a Fábrica da Pedra, a fábrica de linhas, lá a companhia de fiação que ele vai construir em 1914. Então ele funda a Fábrica da Pedra, que era uma fábrica de linhas para tecidos, obviamente, linha de costura, justamente dentro desse contexto, para disputar com as que eram importadas pela Escócia e pela Inglaterra, que naquele momento estava em crise. Então, de início, vai ser extremamente importante ter uma fábrica que é a primeira da América Latina nesse sentido. Então, as iniciativas são pontuais. Então, há esse crescimento dessa indústria. Consequentemente, há um crescimento da urbanização, porque muita gente que vai sair do campo, vai migrar para as cidades para tentar achar emprego nessas novas indústrias, e também por falta de emprego no campo devido à crise na exportação. Tá? Então vai ter uma migração, principalmente em São Paulo, isso vai ser mais forte.
tá? Além da chegada de estrangeiros devido aos conflitos ocorridos na Europa, né? Você tem muitos imigrantes chegando. Então, eu espero que isso tenha respondido por que o aumento das indústrias, por que o aumento da urbanização. Isso foi suficiente para recuperar a economia? Não. Por quê? Porque não foi um projeto governamental, nem foi um projeto de industrialização. Foram ações pontuais, foram indivíduos, grupos que conseguiram criar indústrias naquele contexto. Não houve um incentivo maior, um plano de governo, não houve um projeto de industrialização. Isso só vai ocorrer anos depois, justamente na década de 30 e 40, que se inicia esse processo de fato de industrialização do Brasil. Tá bom? Crise política. O café com leite já era questionado. O pessoal às vezes diz, o café com leite foi questionado no final da década de 20. Não, o café com leite vem sendo questionado desde a década de 10, tá? E isso aí você tem né, o movimento salvacionista do Marechal Hermes da Fonseca, dentre outros movimentos que vão questionar o café com leite, principalmente por disputas econômicas e políticas, né? Os estados que não se sentem contemplados pelas políticas econômicas do café com leite. Lembrar que café com leite é o domínio político na presidência da República por São Paulo e Minas Gerais, em revezamento na presidência, mas um domínio político desses dois eixos de produção da exportação do Brasil naquele contexto. Tá? E aí já existe essa crise. Só que essa crise política vai se agravar justamente com a condição de vida do trabalhador brasileiro, que está muito precária devido ao que eu acabei de dizer a vocês, e vai vai organizar, vai tornar possível uma organização maior dos trabalhadores na sucessão de greves chamada greves gerais, né? Então, o movimento dos trabalhadores, os sindicatos, as associações, eles vão organizar uma série de greves entre os anos de 1917 e 1918, justamente reivindicando melhores condições de trabalho, melhores condições de vida e leis que garantissem a jornada de trabalho, que garantisse salários fixos, que garantisse o não trabalho infantil, a regulamentação do trabalho infantil, né, que era muito utilizado. Então, esse contexto vai ter a greve geral de São Paulo, em 1917, que levará milhares de pessoas. Eu trouxe aí uma foto de 26 de julho de 1917, onde você vê um número enorme de pessoas nas ruas de São Paulo, né, protestando. Essa greve muito articulada pelos anarquistas, né, pelos sindicatos e movimentos anarquistas, e as greves que vão ocorrer no resto do Brasil durante o ano de 1918, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo também. Tá? Esse contexto de crise política é agravado com a crise social, que é a gripe espanhola. Tá? E aí, no contexto da gripe espanhola, deixa eu só ver se alguém trouxe alguma pergunta antes de eu entrar na gripe espanhola. Vamos lá, tá? O investimento no mercado interno poderia ter diminuído as grandes causas da crise e futuramente contribuir para que o Brasil saia desse acúmulo de crises, por exemplo, aumentar as taxas de indústrias brasileiras e não americanas, inglesas, etc. Essa intervenção poderia ter algum sucesso atualmente? A pergunta é se poderia, né, ou se trata do contexto atual. Eu acho que o se é sempre muito complicado na história, tá? Se isso não tivesse acontecido, poderia ocorrer de outra forma? Dentro de uma lógica econômica, de economista, sim. Obviamente, se houvesse um investimento no mercado interno, um investimento na industrialização do país, provavelmente poderia ter diminuído essa crise, tá? Mas o se é sempre muito complicado. Mas como se trata da questão econômica, que é uma ciência também, há uma defesa dentro da história econômica dessa possibilidade, sim, né? Que o Brasil, por não ser industrial, por ser dependente de latifúndios, da agricultura para exportação, né? No caso, não mais da mão de obra escrava, mas uma mão de obra barata. Dentro desse contexto, o Brasil era um país atrasado economicamente. Se ele tivesse feito uma política de industrialização, provavelmente teria uma economia mais forte e a crise seria menor. Se evitaria uma crise? Provavelmente não, porque o mundo todo entra em crise, fora os Estados Unidos saem bem desse contexto, tá? Então, nesse sentido, eu acho que poderia ter sido melhor, sim, certo?
Eu falei café e vocês mandaram salvar a palavra café. Pior que eu não, que eu devia ter feito uma xícara de café para essa live, né? Pelo menos com o meu copo térmico, né? Tô sentindo falta do café durante a live, sim, né? Apesar do calor, porque Piranhas está começando a esquentar de novo, então o calor tá pegando com força, mas eu tô sentindo a falta do café. Então eu falo com gosto. Quando eu falo de café é sempre mais gostoso, né? Getúlio Vargas fez isso, esse investimento na industrialização? Sim, mas Getúlio Vargas fez um investimento na industrialização muito específica, que a gente chama das indústrias de base, tá? Então, o contexto de Getúlio Vargas, o projeto dele foi incentivo a indústrias nacionais de base e indústrias estatais. Quais são as indústrias de base? São as indústrias pesadas, metalurgia, energia elétrica, são as indústrias que dão as ferramentas necessárias para a indústria de bens de consumo. Então, assim, o Getúlio Vargas vai iniciar o processo de industrialização brasileira. Se a gente pega uma história da industrialização brasileira, o Brasil ele passa a ser industrializado só na década de 70, tá? Então é quando as indústrias brasileiras chegam em quase todas as regiões e ela passa cada vez menos a ser um país de indústria de base e cada vez mais para ser um país de indústria de bem de consumo. Mesmo assim, ainda sofremos com o contexto de nossa industrialização não abarcar a terceira revolução industrial. Nós não somos produtores de tecnologia, tá? Desculpa. Deu para entender, Tayane, essa lógica? Então, o Getúlio Vargas inicia esse processo. O processo é muito mais longo, tá? E vamos de vício, é verdade. Vamos agora falar um pouco da pandemia da gripe espanhola. Tem mais alguma dúvida para vocês sobre as crises que ocorreram no Brasil durante o contexto da Primeira Guerra Mundial e a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Então, acho que dá para a gente seguir para a pandemia da gripe espanhola, né? Vamos lá. Pandemia da gripe espanhola. Esqueci o da ó, no slide aí. Pessoal, antes de eu falar da pandemia da gripe espanhola, sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, também está na descrição da live um link de um vídeo da Nerdologia sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, que eu acho bastante interessante, tá? Para vocês reforçarem até com outras imagens. Até aqui a gente se concentrou muito mais na minha fala, tá? No que diz respeito à gripe espanhola, eu coloquei aí, além dos textos, 2 vídeos de indicação. Um eu acho excelente para entender o que foi a pandemia da gripe espanhola no Brasil em 1918, que é o vídeo do Senado. É um vídeo de 2 minutos, é um vídeo mais curto que eu coloquei aí. 2 minutinhos você entende o contexto que foi a epidemia da gripe espanhola no Brasil. E o outro vídeo é de um canal que eu sigo, que é da antropóloga Lilia Mori Schwartz, uma referência para historiadores, para ciências humanas no Brasil, e ela faz uma reflexão sobre o que a gente deveria ter aprendido com a epidemia da gripe espanhola e que agora nós vivemos nesse contexto de pandemia do Covid-19 e infelizmente ainda não aprendemos, ou temos que aprender com a dor. Ela faz uma reflexão ligando do passado, a epidemia da gripe espanhola com o Covid-19. Talvez responda algumas perguntas de vocês, que eu vou tentar responder aqui, não tão bem quanto ela. Então vamos lá. Pandemia. O que é pandemia? Pandemia é uma epidemia que se espalha pelo globo, tá? Então quando se fala pandemia, não tem a ver com números de mortos, não tem a ver com as milhares, centenas de milhares, milhões de vítimas que contraíram a doença, nem com as milhares de mortos. Não é o número. Então a pandemia, por exemplo, do Covid-19 se tornou pandemia antes mesmo de atingir uma estatística tão alarmante quanto a gripe espanhola vai atingir no mundo, tá? O que configura uma pandemia? É uma doença, uma epidemia que se espalha pelo globo terrestre por vários continentes. A gripe espanhola, ela é uma pandemia porque ela vai se espalhar pelo mundo todo no contexto da Primeira Guerra Mundial. Ela se torna famosa como gripe espanhola, mas não surge na Espanha. Por que ela se torna gripe espanhola? Porque a Espanha, não sei se vocês observaram no mapa lá que eu mostrei dos aliados,
e quando você estava estudando a Primeira Guerra Mundial, a Espanha se manteve neutra durante a Primeira Guerra Mundial e ela não participou ativamente da Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto os outros países da Europa estavam em conflito, a Espanha não estava no conflito. E aí o que é que acontece? As notícias sobre a guerra na Espanha são menores do que as notícias sobre a guerra nos países que estão em conflito. Não é que não existe, mas são menores. Por outro lado, a Espanha, por não se dedicar tanto à guerra, noticiou primeiro e com mais fervor uma gripe de influenza que estava se espalhando naquele contexto. Né? Lembrando que o termo influenza é o termo comum dado ao vírus da gripe. E aí essa gripe ganhou o apelido de gripe espanhola porque pareceu que surgiu na Espanha, mas na verdade é porque a Espanha noticiou ela da Europa com muito mais fervor. E ela se torna a pandemia porque se espalha pelo mundo todo. Os números da gripe espanhola são números assustadores, certo? Para a gente ter uma noção, a estatística mais benéfica, mais suave dos números da gripe espanhola dá em torno de 50 milhões de mortos, certo? Algumas estatísticas colocam a possibilidade de ter chegado a 100 milhões de mortos. Só para ter ideia, a gripe espanhola, se eu pego a estatística mais suave, que é de 50 milhões de mortos, ela matou mais do que a Primeira Guerra Mundial, ela matou mais do que o Holocausto, que foi em torno de 12 milhões, aí no infográfico tirado do arquivo Senado aponta 11 milhões, mas é quase 12 milhões, e ela matou quase o mesmo tanto que a Segunda Guerra Mundial. Porém, isso é a estatística mais suave. Se eu levo em consideração que a estatística oscila entre 50 milhões e 100 milhões, ela pode ter matado mais do que todos eles juntos. Tá certo? Nos dados que eu mostrei a vocês das consequências da Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês repararam, eu botei lá 9 milhões, em torno de 9 milhões de mortos, 20 milhões de feridos. Só que eu não botei lá os números de mortos por gripe espanhola durante o conflito, porque são alarmantes e eles fazem parte desses 50 milhões. Porque durante o conflito, se eu paro para pensar que a gripe ela é uma doença que se espalha rapidamente, que se contrai rapidamente e que tem muito a ver com o sistema imunológico das pessoas, a Primeira Guerra Mundial fez com que a população, tanto na Europa quanto no mundo, vivesse uma crise econômica e social profunda. Então vamos parar para pensar que os soldados na trincheira, os soldados que estavam em combate, os soldados que estavam lá participando da guerra, estavam com seu sistema imunológico muito baixo, alimentação ruim, condições de vida ruim, poucas horas de sono, tudo isso, cansaço, tudo isso muito fácil para a gripe se espalhar. Eu acho que todo mundo aqui já passou por esse contexto. Quando se sente meio fraco, a gripe vem e pega, né? Então a influenza ela vai se espalhar, né? A gripe espanhola vai se espalhar. No ano de 1918 vai ser o ano mais alarmante, que é o ano que ela chega às estatísticas de 50 milhões de pessoas mortas. Eu trouxe para vocês esse infográfico que mostra essas comparações, que traz esses dados. No Brasil, qual foi a consequência dela para o Brasil e como ela atinge o Brasil? Essa é a grande questão. O Brasil ele vai ser atingido pela gripe espanhola também de forma brutal, tá? Alguém perguntou como é que a gripe espanhola chega no Brasil, tá? Ele vai chegar pelo navio, alguns apontam, não é que a gripe espanhola chega no Brasil. O primeiro caso de gripe espanhola no Brasil vem no navio Demerara, tá? O navio Demerara, ele vai embarcar no Brasil já com pessoas vítimas da gripe espanhola, já sendo atendidas pela gripe espanhola durante o trajeto que vinha de Liverpool para o Brasil. Não é que desse navio se espalha para o Brasil. Outros navios vão chegar da Europa e vão chegar com pessoas contaminadas pela gripe. E como a gente já sabe, o resfriado, naquele contexto, mesmo já sabendo que seria esse resfriado seria mortal, ele não é muito fácil, não só de detectar, como de isolar as pessoas por causa de um resfriado, até pelo tipo de como você é contaminado, via aérea e tudo mais. Então, os navios que vinham da Europa, eles vinham algumas pessoas que estavam, nesse caso, com a gripe espanhola. E aí essa gripe espanhola ela vai chegar ao Brasil
e ela vai chegar ao Brasil e vai gerar um surto nas principais cidades do Brasil, dentre elas São Paulo. Aqui nesse infográfico que eu também trouxe lá de uma reportagem do Arquivo Senado, traz para vocês aí o número de mortos em São Paulo pela gripe espanhola, tá? Então você vai ver que ela vai duplicar no ano de 1918 os mortos. Vai gerar uma comoção pública, né? As pessoas vão estar muito assustadas com a gripe espanhola, vão ser feitos improvisados hospitais, que não vai ser hospitais, na verdade, vão ser improvisados galpões, espaços onde vão se juntar muita gente que estão contraindo a gripe espanhola. Algumas famílias inteiras vão ser mortas pela gripe espanhola. Eu trouxe aí uma reportagem para vocês, uma notícia de um jornal do Rio, noticiando uma família, né, que morreu devido à gripe espanhola e que não estava sepultada há 4 dias. Por quê? Porque naquele momento não havia uma política de sepultamento, né? Porque não tinha condições de sepultar, não só pelo número dos mortos, mas também por causa das condições de vida de muitas famílias, tá? Então a realidade da gripe espanhola no Brasil, ela vai ser uma realidade também muito dura. Não tão dura quanto foi na Europa, mas vai ser bastante dura. Uma das coisas que mais chama atenção é que durante a epidemia da gripe espanhola no Brasil, houve a morte de uma figura ilustre, que foi o presidente eleito Rodrigues Alves. Rodrigues Alves tinha sido presidente do Brasil entre 1902 e 1906. E ele tinha sido eleito novamente para o mandato em 1919, se eu não me engano. O ano de 1919. E aí o que acontece? Ele vai morrer de gripe espanhola antes de assumir o seu mandato. E isso, obviamente, vai chamar a atenção da população, do público, da imprensa, porque você tem uma figura importante da política brasileira morrendo por gripe espanhola. Não era uma doença que atingia apenas os pobres. Também vamos lembrar que o Brasil, desde o final do século XIX, sofre com várias epidemias, né? Principalmente o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, vai sofrer várias epidemias, febre amarela, varíola, malária, dentre outras. E o Rodrigues Alves, ele ficou conhecido por ser aquele presidente que apoiou Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, na implantação da vacinação obrigatória no Rio, das reformas urbanas do Rio de Janeiro, conhecido como Bota Abaixo, que derrubava a habitação dos pobres, os cortiços, expulsando os pobres do centro do Rio, em defesa da saúde pública. Ou seja, ele fez uma política onde ele agredia a população pobre em nome da saúde pública, que obviamente não era para a população pobre. Então, Rodrigues Alves ficou famoso pelo combate às epidemias. E aí, em 1918, por ironia da história, ele vai ser vítima de uma epidemia, né? Que, naquele momento, a eleição dele, em parte, tinha como discurso justamente sanar essas epidemias. Porque estava surgindo a gripe espanhola, ele era justamente esse presidente que fez essa ação. E o governo brasileiro, ele vai se mostrar inapto a tratar com a gripe espanhola. Ele vai ser muito criticado, né? Mesmo tentando contratar seriam especialistas em epidemias, assim como fez lá em 1903, 1904 com Oswaldo Cruz, para tentar sanar a questão da gripe espanhola. O número de casos mortos, a forma como ela se espalhava e a gravidade dela, não só no contexto nacional, no mundo todo, gerou um alarde, gerou um questionamento muito forte do governo que não se mostrou eficiente. Os médicos no Brasil entraram num debate que entrou nas sátiras, nas charges, por ineficiência, por uma medicina arcaica ainda brasileira no que diz respeito aos combates às epidemias. E aí tem essa charge que chama muita atenção, né? Você está diante do lado esquerdo de um título de um jornal onde noticia a grande epidemia e mostra o governo, criticando o governo como ineficiente para combater, e do outro lado você tem uma charge que fala de uma reunião de médicos
que vem dizendo assim, essa charge de 1918 da revista Ilustrada Careta, que é uma revista jornalística de comédia política, né, de crítica e sátira política. E aí vem essa reunião onde os médicos dizem assim, ó, um deles: eu continuo a afirmar, a população esteve presa de grande pânico. Eu, na minha clínica, tive 50 casos fatais, mas todos benignos. Então, mesmo diante dos casos fatais, os médicos pareciam, né, pelo menos na visão dessa charge, pareciam descredibilizar a urgência do que seria a pandemia da gripe espanhola. Ou seja, não é tão urgente assim, eu só tive 50 casos fatais, todos fatais, mas foram benignos. Como é que foi benigno fatal? E aí, nessa narrativa, a gente pode entender que esse benigno é pela lógica da eliminação né, do mais fraco, dentro de uma lógica evolucionista, do racismo científico, porque essa população provavelmente na maior parte era negra, era população pobre, mas é também uma forma de descredibilizar a urgência dessa epidemia e, infelizmente, é um sentimento que nos parece hoje comum, né? Nos parece hoje comum, porque quando a gente pega o contexto lá histórico, que é a gripe espanhola, e traz para o nosso contexto, que foi um pedido de vocês, sobre a pandemia do coronavírus, ou a pandemia do Covid-19, nós temos hoje justamente ações de figuras da política, figuras da imprensa, mas principalmente, infelizmente para a gente, do chefe maior, né, do presidente, onde trata a epidemia atual nossa, que é a epidemia do coronavírus, como uma neurose, como uma gripezinha, como algo que não se deve importância. Então a gente está mostrando que lá no contexto de 1918, uma epidemia que matou 50 milhões de pessoas no mundo, foi tratada no Brasil muitas vezes, tanto por especialistas naquele momento, por médicos, quanto pelo governo, muitas vezes sem a devida importância, também por ineficiência. Naquele momento, a ciência no Brasil é extremamente precária para combater, e o fato é que a ciência no mundo também se mostrou precária para combater aquela pandemia. Né? Atualmente a ciência está muito mais avançada e está lutando contra o coronavírus, mas no Brasil atual, mesmo com todos os avanços científicos, mesmo com toda a produção científica, mesmo com médicos qualificados, com universidade, com pesquisas científicas, né, nós temos ainda figuras importantes da política tratando como histeria, neurose ou uma gripezinha, ou seja, com desinformação. Tá? E isso mostra, né, coisas que temos de semelhante muitas vezes com uma epidemia que ocorreu anos atrás, tá? Então, o contexto da pandemia da gripe espanhola, que vai assolar o Brasil, que vai agravar a crise social no Brasil, a crise econômica, a crise política no Brasil, e vai ser tratado como um problema da população pobre, né? Então, consequentemente, isolamento da população pobre somente, não tratamento, não buscar sanar a crise da gripe espanhola, pelo menos não com ferramentas. E aí, né, nós temos aí um contexto que nos lembra muito o que nós estamos vivendo hoje com a pandemia do Covid-19, com a pandemia do coronavírus, né? E essa pandemia é de um contexto diferente, né? É importante apontar que não sou especialista nisso, aí vou, a partir das minhas leituras, lembrar que o coronavírus não é uma gripe. O coronavírus é um vírus novo, é um vírus totalmente novo, né? Contraído a partir de uma doença de animais, principalmente, se eu não me engano, do morcego e de um outro animal chinês, a mistura entre vírus no consumo das pessoas, de algumas pessoas na China, desses animais. Então, nosso organismo, por exemplo, diferente do influenza, não está adaptado a esse vírus. Então, ele é de contração rápida, todo mundo contrai, nem todo mundo morre dele, nem todo mundo desenvolve sintomas mais sérios, mas todo mundo vai contrair quando tiver contato com o coronavírus. E é esse o risco desse tipo de doença hoje. Se a gente está falando da gripe espanhola, que é uma gripe pelo vírus influenza, que o organismo humano, o ser humano já conhecia, que era uma evolução desse vírus, né, uma alteração desse vírus e causou aquele impacto, nós estamos falando agora de um vírus totalmente novo para o ser humano. Os números vão ser iguais? Que foi a pergunta, eu acho que eu não lembro de quem foi a pergunta, se foi de Ruth, no grupo do WhatsApp.
Provavelmente não, mas já são alarmantes, tá? Por quê? Porque são alarmantes se não pode, tipo, se não chegar aos 50 milhões de mortos que foi a gripe espanhola em 1918. São alarmantes porque nós estamos no século XXI, como vocês amam dizer nas suas redações, em pleno século XXI, tá? Então elas são alarmantes, esses números, porque no século XXI, no século onde a globalização está cada vez mais estreita, no século onde a ciência está cada vez mais desenvolvida, onde nós temos médicos epidemiologistas que estudam esses vírus e que já vinham estudando essas possibilidades muito antes delas surgirem, né? Então já vinha discutindo a possibilidade e o perigo disso. O próprio mercado de animais selvagens que eram consumidos na China já tinha sido fechado antes por um outro surto. Então, se nós estamos nesse contexto e essa pandemia tem chegado a milhões de casos e milhares de mortos, então ela é tão grave quanto foi a gripe espanhola no contexto de 1918, onde a medicina ainda não era o que era, a globalização ainda não era o que era, onde as pessoas tinham que ainda atravessar da Europa para o Brasil um navio que durava 2 meses. Hoje, né, em horas, as pessoas atravessam o mundo, então o vírus ele pode se propagar mais rápido. E infelizmente mostra que, embora a globalização seja muito positivo para nós adquirirmos produtos, termos contato com culturas e outras informações e outras coisas que vêm lá, né, do estrangeiro, que nos aproxima do estrangeiro, nós não temos globalmente um diálogo entre os países para crises como essa, né? Não são só as crises econômicas que abalaram o modo como é feita a globalização totalmente a partir de um liberalismo onde as regras são feitas pelo próprio mercado. A crise hoje da saúde pública, a crise mundial da pandemia do Covid-19 mostra que também esse liberalismo ele é muito falho nesse contexto. E quem está sofrendo mais com esse contexto, como a gente já sabe, não são aqueles que estão indo para os movimentos de apoio de carro, são aqueles que têm que trabalhar, são aqueles que têm menos acesso à saúde pública e são aqueles que têm também fazem parte de um contexto muito mais precário do acesso aos direitos. Então esse é o medo do Covid-19, assim como foi a pandemia da gripe espanhola, que atingiu a população pobre com muito mais força do que atingiu a população mais rica da sociedade brasileira em 1918, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se há alguma dúvida, né, para a gente encerrar nossa live, por favor, coloque aí. Eu vou dar aí uns 2 minutos para vocês digitarem alguma dúvida. Feedback da live eu vou pedir para vocês no grupo do WhatsApp, no grupo de pesquisa, porque eu não vou ficar sendo achincalhado publicamente, porque senão eu vou ter que dar respostas aqui para vocês. Vocês não vão gostar também de ver, tá bom? Então, lá no grupo do WhatsApp, vocês me dizem o que é que a gente pode melhorar para as próximas lives, o que é que pode ser adicionado, mudado, como funcionou, se não funcionou, tá certo? Desculpem a edição simples, por causa do uso da ferramenta nesse momento, eu não tenho muito como aprender, nem ter essa habilidade toda, tá bom? Alguma pergunta? Enquanto vocês vão pensando aí se tem pergunta, sobre o próximo tema. Amanhã eu estou postando no grupo do WhatsApp, perguntando a vocês no grupo do WhatsApp o que é que vocês acham do próximo tema. E aí depois que o grupo do WhatsApp, né, der aí o sinalzinho de ok para o próximo tema, estarei divulgando no Instagram, né, no grupo do WhatsApp, sobre o nosso próximo tema para a gente trabalhar e se vai continuar como live, se vai mudar o formato, tá bom? Edmilson, deixe de ser barraqueiro, não queira ver uma treta aqui numa live, até porque é muito mais fácil para eu dar a resposta aqui, que é áudio, do que para a pessoa digitar uma resposta no chat. É até injusto com a criatura que tenta tirar onda, tá bom? Então é isso. Um abraço para vocês, abraços virtuais, já que eu não gosto de abraçar pessoalmente, como todos sabem, e agora com Covid-19 não vou abraçar mesmo. Né? Mas um abraço aí, carinhoso, virtual para vocês. Estou sentindo saudade, né? Querendo que isso acabe logo para a gente voltar a ter nossas aulas, né? E
É isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Sim, o acesso à informação, principalmente porque informação não é conhecimento, tá, Natan? O acesso à informação ser prejudicial tanto na espanhola como agora se dá justamente porque normalmente os acessos a informações elas não necessariamente produzem conhecimento, não são feitos muitas vezes por figuras que fazem a investigação correta, procuram especialistas. No caso da gripe espanhola, foi usado muito como disputa política, tá? Então, assim como agora está sendo usado como disputa política na gripe espanhola, assim como as epidemias que vocês já devem ter lido, estudado, que foram as epidemias da febre amarela, malária, varíola, que são a da revolta da vacina, também foi usado como disputa política e não como preocupação com a saúde pública. Então, infelizmente, o acesso à informação, na verdade, o acesso à desinformação e a falta de conhecimento tem sido muito prejudicial nessa agora, né? Aqui a gente está falando de uma cidade pequena e toda vida que eu preciso sair para fazer alguma coisa, que eu vou sozinho, vou tentar, mas ainda encontro com muita gente andando em grupos no meio da rua, encontro com pessoas que tentam, quando vão falar comigo, me cumprimentar, né? Tentar apertar a mão. Então é um pouco triste perceber que também, mesmo com a informação, as pessoas descredibilizam, elas custam acreditar, elas preferem achar alguma coisa do que aprender, tá? Mas eu sei que vocês aí são top, vocês não acreditam na desinformação, vocês sabem que isso é sério, né? E não devem estar fazendo besteira por aí, tá bom? Então é isso. Abraço, até a próxima. Vou descobrir aqui como é que salva no YouTube esse negócio. Se já fica salvo direto, eu esqueci de ver isso. O que foi? Qual é o texto que você fez? Eu ainda estou aqui descobrindo como é que salva. Dá tempo de você fazer seu texto. Alguém sabe dizer se quando a gente encerra a transmissão já salva direto no YouTube? Certo, os seus trabalhos ainda estão vindo. Seus trabalhos vão para a parte
vão ser tornados vídeos. Eu vou digitar ainda como vai ser feito, tá? Não dessas duas específicas, né? Nesse caso, não é sobre essa doença em si. A gente está falando ainda de doenças que são contraídas desde o século XIX, que havia uma ideia de odores e putrefação, então vão ser tapados não canais, mas sim mangues, alguns lugares alagados. O que hoje essa tem como consequência é justamente a possibilidade de enchentes, né? Então, talvez não com essas doenças, mas hoje gerou um outro problema, possibilidade de enchentes, tá bom? Então, é esse talvez o problema gerado por esse tipo de ação. Enchentes que eu digo assim, né? Quando chove em algumas dessas cidades, você tem alagado e outros problemas, tá? E, obviamente, muitas das doenças tinham nada a ver com os lugares alagados, né? No caso da febre amarela, varíola, malária, não tinham a ver com regiões de lugares alagados, não. Era só uma compreensão ainda de doenças do século XIX, então é um outro contexto, tá?